Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o binômio saúde-doença. Hoje o nosso assunto será o homem psicossomático. Então vamos entender a relação de energia, de informação e energia em relação à saúde de qualquer homem. E também vamos falar sobre cirurgia espiritual. Boa noite a quem está entrando. Hoje vai ser uma noite de bastante estudo, né? Eu preparei alguns, vamos colocar aqui, alguns pontos de apoio para mim escritos, para ficar um pouco mais fácil a gente ir falando. Vamos lá. Daqui a pouco eu coloco para vocês. Acho que não vai ficar ao contrário não para ler, né? Acho que não. Acho que fica certo para a gente ler. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é sobre... Tá aqui, vamos ver se dá para ver. O princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Então, para a gente falar sobre saúde e doença entre todos os nossos corpos, desde o corpo espiritual, que hoje a gente vai chamar ele de alma, vai ser o nome que a gente vai dar ao nosso corpo espiritual hoje, ao princípio inteligente que rege o ser humano, né? Então, hoje nós vamos chamar ele de alma. Então, para a gente entender um pouco do que é feito toda a matéria que existe no nosso universo, seja ela mental, emocional ou física, eu coloquei este ponto hoje para a gente estudar. Do que é feito tudo o que existe no universo. Tudo o que existe no universo tem uma forma energética de ser, tem uma forma material de ser. Não só a nossa forma tridimensional, mas existe uma forma de ser. Naquilo que a gente, como material, tem a capacidade de ver, e naquilo como não material, que a gente não tem a capacidade de ver, mas não deixa de ser um estado de matéria. Então, hoje, vamos começar pelo seguinte. Existem duas coisas dentro do nosso universo. Aquilo que coordena, né? Então, nós podemos chamar de inteligência, que é o que é dito aí, chamado de princípio inteligente, que é o grande coordenador de tudo. O princípio inteligente existe em várias formas, desde o Criador maior, desde Deus, que é o princípio inteligente, que coordena o todo, que é o Criador de tudo, quanto os princípios inteligentes que são comandados por todos os tipos de corpos. Por exemplo, nós temos um princípio inteligente de consciência. Então, nós temos uma forma de inteligência, que é a nossa. O vegetal tem um princípio inteligente intrínseco nele também, por isso que ele tem a cadeia reprodutiva dele. O animal, a mesma coisa. O mineral, a mesma coisa. E assim é para todo tipo de partícula que existe no universo. Seja uma partícula de forma material, ou seja uma partícula em forma de onda, uma energia de onda, né? Então, para tudo isso no nível subatômico, são tipos de matéria, né? Consistente e aglutinando partículas de formas diferentes, mas tudo é um tipo de matéria. Então, isso é importante a gente entender. Então, essa matéria, todos os tipos de matéria partem de um mesmo fluido, que é este fluido chamado de fluido universal, ou fluido cósmico universal, como a gente queira chamar, né? Então, o que é importante dizer? Vamos assim, parábolas mais simples. Alguma coisa pensa e a outra acontece. Essa que pensa comanda o que acontece. É mais ou menos assim, dentro meio que dessa simplicidade. Então, tudo é impulsionado por uma inteligência e a partir dessa inteligência, isto acontece. Não sei se ficou claro isso. Boa noite a todo mundo que entrou, que o fundo é branco, eu não consigo ver as pessoas que estão entrando, eu não pensei nisso. Mas vamos lá. Ficou claro desta forma? Então, é importante a gente entender este binômio princípio inteligente com fluido cósmico universal. É importante a gente entender esse binômio. Um é o que coordena mentalmente, gera ideia, gera intenção, gera emoção. E o outro é o correspondente disso, que é o grande criador. Então, o criador cria de um planeta a um pensamento, ele cria de uma ideia a mesa, a esse telefone que a gente está usando para fazer hoje esta live. Então, muito bem, são dois poderes, né?
Muito bem, então vamos lá. Dentro do nosso próximo raciocínio. Hoje eu vou começar falando sobre o psicossomático, para a gente entender. Vamos lá. A palavra psicossomático em si, se a gente vai procurar ela no dicionário Aurélio, a tradução dela é: psicossomático é tudo que concerne ao mesmo tempo, simultaneamente, o corpo e o espírito. Então, tudo que repercute de um para outro é considerado psicossomático. Então, aonde uma coisa interfere na outra, tanto faz do espírito para o corpo como do corpo para o espírito, tudo é considerado psicossomático. Tá, então, legal, vamos lá. Muito prazer, estou vendo uma pessoa amiga nova da Elaine, né? Muito prazer, vamos lá. Se não for ficando claro, por favor, vamos ir falando, tá? Hoje eu fiz até essa espécie de slidezinhos, né? Bem precário, porque é mais ou menos como eu sei fazer, mas para a gente ir tendo esta linha de raciocínio. Então tá, então entendemos o que é um psicossoma. Tá, então agora vamos para a inter-relação entre este fluido cósmico e a matéria. Vamos lá. Qual é o sequencial que a gente tem que entender hoje para a gente chegar no ponto em que quer chegar? Que a energia emanante da informação é o que hoje a gente está chamando de alma, tá? Então, a alma é o princípio inteligente emanando a informação, emanando a intenção. E o grande captador disto é a mente. A mente, como a gente já vem estudando há muitas semanas, a mente é aquela que coordena a informação que vem da alma ou espírito, como queiram chamar, né? Então, ela vem da alma, passa por um processo de intelectualizar a informação para que ela possa chegar até o corpo de matéria nossa, possa chegar até o nosso cérebro. Então, por isso esse processo que eu pus com as flechinhas, tá? Eu pus um processo, uma flechinha linear, mas que a gente entenda que isso é interdimensional. Porque o que acontece? Tanto a alma, quanto a mente, quanto este corpo intermediário, perispiritual, quanto o duplo etérico, todos eles são corpos em dimensões diferentes da nossa. Por isso que a gente aqui só vê o corpo físico, mas estamos interligados dimensionalmente. Então, a gente pensa numa dimensão e age na outra. Isso que é importante a gente entender. E isso não é uma coisa hoje dita pela espiritualidade. Isso já é uma coisa comprovada pela física, né? Então, pensamos numa esfera dimensional e agimos na outra esfera dimensional, através de um mecanismo quântico. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso também para chegar no ponto onde a gente quer chegar. Vamos primeiro falar, como eu estava dizendo, para todo mundo que está entrando agora, nós vamos primeiro falar desse homem psicossomático para no final falar sobre a cirurgia espiritual, tá? Vamos lá. Boa noite a todos que estão entrando depois disto. Muito bem. Então vamos lá. A alma é o nosso espírito emanando intenção. A mente é a captadora disso. O corpo perispiritual é o corpo de intermediação entre estas duas dimensões, porque senão seria impossível para nós captar uma forma de energia tão atômica e tão intensa e simplesmente colocar num corpo tão frágil como o nosso, que é um corpo que tem um prazo de validade, ele é um corpo mortal, né? Portanto, por ser um corpo mortal, ele é um corpo que tem uma série de limitações de ação. Então, eu costumo dizer que é como se a gente quisesse enfiar o nosso dedo na tomada e ligar na usina de energia. Existiria uma incompatibilidade de quantidade energética, ao ponto que a nossa matéria se desintegraria em termos de solvência. E assim funciona da mesma forma do nosso mental para o nosso físico. A quantidade de energia e o tipo de energia em quantidade... em velocidade, em frequência muito diferente. Então, precisam existir corpos intermediários que vão dissolvendo, que vão modulando a quantidade de energia para que ela chegue até o nosso cérebro de matéria, nos dê vida, vitalize todos os nossos corpos através dos nossos chakras, tudo isso a gente já vem falando já há algumas semanas, né? E nos dê a vida e nos dê a capacidade de pensar que nós temos, né? Muito bem. Vamos lá. Não sei se está ficando claro até aqui. Se tiver, vocês vão falando, tá? Se não estiver ficando claro, a gente retoma.
Então, o que é importante a gente entender? O processo que vem lá do nosso pensamento de fato, que é da alma para a mente, o perispírito traduz, coloca isso numa quantidade de energia, numa qualidade de energia que seja legível pelo nosso cérebro de matéria e chegue até o nosso corpo físico. Muito bem, ficou claro até aqui? Eu vou deixando os desenhos aqui do lado, ó, porque qualquer coisa a gente vai retomando. Se está ficando claro, por favor, se vocês puderem ir me falando, vamos lá, vamos tentando. Então, o que é importante? Até aqui nós entendermos que a inter-relação entre os nossos corpos mental, emocional e físico acontecem neste sequencial, conforme a gente colocou aqui. E essa inter-relação é uma inter-relação atômica, é uma inter-relação de energia em modulação de frequência. Isso é muito importante hoje. Vamos lá, vamos falar um pouco da física quântica nesse ponto. O que, assim, palavras da Bia, tá? Vou falar em física quântica das minhas palavras, tá? Pra gente mais ou menos entender. A física quântica trabalha hoje no universo do micro, né? Daquilo que nós somos o macro. Então, ela vai lá trabalhar no micro, tá? Nas menores partículas que existem dentro do nosso corpo. E o que a física quântica descobriu? Que, por exemplo, a energia que vem, seja ela em estado de partícula ou de onda, ela não necessariamente, da forma como ela é, em termos de elétrons, tá? Nós estamos falando, da forma como ela foi emitida, não necessariamente é a forma como ela atua. Então, não existe, assim, uma direção, como uma inércia, de aquilo que foi emitido é aquilo que vai, de fato, ser realizado. Porque existe um percurso neste caminho. E este percurso pode sofrer intervenções. Então, como eles chamam na física quântica de observador. O observador é qualquer coisa que possa interferir neste percurso. E interferir num grau de que possa se mudar o estado de matéria. É como se a gente hoje pudesse olhar para qualquer coisa que a gente tem ou possui e só com a força do nosso pensamento nós pudéssemos mudar o estado de matéria daquilo. Como, por exemplo, um copo d'água. Vamos dizer que só mentalmente a gente pudesse olhar para a água e ela congelasse, ou olhar para a água e ela fervesse, e mudasse ela de estado de matéria. E, na realidade, o que a física quântica descobriu? Que sim, isto é possível. Sim, isto é possível. Porque com esta força de incidência, que na realidade nós, como eles chamam de observador, somos capazes de interferir nisto. Então, vocês lembram do primeiro, não sei se todo mundo viu o primeiro slidezinho que eu pus aqui, que fala do fluido cósmico universal? Este fluido cósmico universal, ele é manipulável. Por isso que hoje a física quântica diz que todos somos criadores de Deus, porque não existe um fatalismo em todo tipo de matéria, como até anteriormente a física quântica, todos os físicos diziam que existiam. Então, todos os físicos, até então, até o nascer da física quântica, até se descobrir isto, todos eles diziam que o que é e não pode deixar de ser. Não exista o que interfira, não exista o que interfira em nada. Isto, Helene, que eu falei no começo. Tudo que existe no universo é dividido em dois processos. Um processo de inteligência, que é o processo de comando, e o processo de realização, que é feito a partir de um único tipo de fluido, que é chamado fluido cósmico universal. E o que a física quântica descobriu? Que este princípio inteligente, ou seja, quem pensa, é capaz de mudar o estado do quê? Da matéria. Então, o princípio inteligente, na sua ação, é capaz de manipular o fluido cósmico universal. É isto que eu estou querendo dizer e é isto que a física quântica hoje diz. Deixa eu ver que tem uma opção de gente nova entrando. Deixa eu cumprimentar as pessoas que eu ainda não conheço. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito bem.
Então, se a gente pensar desta forma, não chega a ser tão difícil da gente entender como é que tudo foi criado. Porque se a gente conhece hoje uma tabela periódica que tem lá, não lembro quantos, mas tem lá X componentes químicos e todo o universo, isso já foi descoberto, né? Todo o universo é baseado naqueles mesmos componentes químicos, apenas agrupados de formas diferentes, formam tudo que a gente conhece, da gente até as constelações, são feitas da mesma coisa, da mesma quantidade de coisas que tem na tabela periódica, componentes, né, químicos na tabela periódica. A única coisa que faz diferença é como ligar o que com o que. O Alexandre está perguntando, isso tem relação com os fenômenos espirituais? Totalmente. Os fenômenos que a gente chama de espirituais ou até de milagrosos são mutações em campos magnéticos de associações. Então, a mutação de estado de matéria é exatamente isto. O que, por exemplo, é um adoecimento? Um adoecimento é como um emburrecer de células que tem esta inteligência programada, prévia a este princípio inteligente, intrínseco nelas para fazer determinada coisa. E em determinado momento, elas deixam de fazer determinada coisa, ao ponto delas terem a capacidade de atacar o próprio corpo, como nas doenças autoimunes. Então, este convergir de caminho, convergir da inteligência que comanda as nossas células, este convergir é esta mutação que a física quântica hoje diz que é possível um observador mudar o rumo do que está acontecendo. Vamos chamar de poder. Este poder que nós temos nada mais é do que uma interferência de estados de matéria, porque o nosso pensamento também emite energia bioeletromagnética. Então, na realidade, é só uma troca de estados de energia que movimentam as coisas. Então, tanto a saúde advém disto, quanto a doença também advém disso. As duas coisas. Não sei se está ficando claro o meu raciocínio. Se não está ficando claro, a gente tenta falar de outra forma. Então, por exemplo, o que a física quântica chama de colapso quântico? O colapso quântico é um termo bastante comum. O colapso quântico é, no fim, como é que realizou? O que aconteceu? O que aconteceu é o colapso quântico. E o que estava antes disto eram apenas possibilidades. Por isso que a física quântica, Alexandre, é uma física de possibilidades. Então, não é porque tem possibilidades que vai ser daquele jeito. Então, isto que é a coisa mais maravilhosa que tem da gente pensar do ser humano em relação à própria criação. Então, nós não fomos fatalmente criados para sermos mortais, que fatalmente vamos envelhecer deste jeito. Não, isso que é o mais incrível de tudo, que é o que a física quântica está clareando a espiritualidade para nós, está clareando esse universo interdimensional para nós, porque em algum lugar isso funciona, certo? Em algum lugar que a gente não vê, porque não está no nosso tipo de matéria tridimensional nossa, mas está ao nosso acesso. Nós temos a capacidade de acessar esses mecanismos e trabalhar com eles. A gente acessa esses mecanismos, gente, o tempo inteiro. O nosso relógio biológico funciona a partir desses mecanismos, desta inteligência, do princípio inteligente. Se a gente pensar de uma forma assim bastante simplória, deixa eu trocar aqui. De uma forma bastante simplória, esse mecanismo de alma, mente, perispírito, do pretérico físico é uma coisa que acontece 24 horas por dia. Se eu tô aqui falando e vocês estão aí teclandinho no celular para escrever qualquer coisinha, é porque o meu cérebro está pensando, está captando energia de intenção que está vindo da mente, que está vindo da minha alma, do meu espírito, como queiram falar. Então, o mais interessante é isso, a gente entender que esse comando é um comando comum, não é uma coisa de você falar, nossa, eu preciso ler isso no livro da física. Não, eu só preciso olhar no espelho e entender que se eu estou vivo, se eu estou pensando, se eu estou me auto-reconhecendo no espelho, é porque eu tenho, em primeiro lugar, um cérebro saudável, que está propiciando para mim uma autoconsciência através das ligações neurais, mas acima disso, eu tenho um perispírito que está jogando uma informação da minha mente de forma saudável. Então, a minha consciência de matéria, a minha consciência lúcida de estar acordada, a minha consciência de vigília, ela está sendo comandada pela minha inconsciência espiritual.
ou de alma, de mente, como a gente queira falar. Então, isto que é o importante da gente entender, que isto é um mecanismo natural e simples, comum. Aí vocês podem falar para mim, eu tô lendo aqui no meu caderninho porque eu fiz um coisinho para eu seguir, tá? Para eu não me perder um roteiro, para eu não me perder. Muito bem. Essa interpelação em relação à energia do nosso corpo de matéria, e esse ponto eu quero levantar agora para a gente lembrar dele lá na cirurgia espiritual, tá? Quando a gente chegar lá neste assunto. Eu vou procurar um livro, tá? Que aborda esse tema. É porque, na realidade, Ale, eu vou falando muito em relação a muitas coisas que eu já vivenciei e li, enfim, palestras, né? De várias coisas. Mas eu vou te indicar uma pessoa que chama Décio Iandoli Júnior, que ele é um médico e ele palestra muito pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil, inclusive, falando sobre todos esses mecanismos. Tá? E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira também é um médico que também está na AME, na Associação Médico Espírita, e eles, inclusive, são dirigentes em estados aqui no Brasil e tal, e fundaram essas instituições fora do Brasil, em vários países do mundo, inclusive Europa Oriental, enfim, tem para todo lado. E eles trazem este tipo de informação, então eles ligam a física, a medicina, a ciência, à energia espiritual. Então eles fazem este conjunto, tá? Então, todos vale a pena. Posso te mandar depois alguns linkzinhos de alguns vídeos, se você quiser. Muito bem. Desse conjunto de informações. Muito bem. Então, o ponto que eu quero retomar agora para falar, que depois a gente vai retomar na cirurgia espiritual. Aí vocês vão falar, qual é a velocidade disso se são matérias diferentes? A velocidade, ela tem microfrações de segundo, a gente chama de segundo, porque a gente conta tempo. Né? Então, para a gente é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, as coisas acontecem nesse tempo. No plano astral espiritual, esse tempo já não é contado da forma como a gente conta, é simplesmente fatos em acontecimento. E na sequência que as matérias permitem caminhar. Então, as matérias atômicas caminham num espaço-tempo infinitamente mais rápido do que a matéria como nós temos. Porque a nossa matéria é lenta, justamente porque ela é uma matéria condensada. Então, ela é lenta e ela obedece os princípios da matéria condensada. No nosso caso, por exemplo, nós temos dentro do universo a força gravitacional, que age no planeta Terra de uma forma que a gente não consegue lidar com ela, de uma forma de ir contra ela ou se eximir dela. A nossa matéria não se exime dela. Então, ou seja, a nossa velocidade é muito mais lenta, né? Isso explica um pouco aqueles déjà vu nossos. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas o ponto que eu quero chegar, que é um exemplo até que o doutor deu na palestra, que para mim me ficou muito claro. Quando a gente olha no espelho e ele diz assim, por exemplo, levanta um braço. O tempo que eu levantei o braço não é o mesmo tempo que eu estou vendo esta imagem no espelho. Existe uma fração de segundo entre eu pensar, eu desejar, isso acontecendo no meu sistema nervoso central, eu operar o braço para levantar, porque eu vou numa matéria contra a gravidade, e mais do que isso, para eu me ver no espelho, ainda tenho o tempo da luz refletir em mim e esta imagem voltar para o espelho. Então, esse mecanismo é uma espécie de um delay, vamos dizer assim, que tem entre as dimensões energéticas que os nossos corpos agem. Então, existe uma espécie de delay entre o corpo energético e o corpo físico. Portanto, que quando a gente fala que todo fluido cósmico universal, aquela única matéria que forma todo, é o fluido que vem da mente até o corpo de matéria, isso demanda um tempo. Por isso que quando a gente começa a adoecer, e aí é óbvio que o adoecimento vem nesta mesma sequência, o corpo de matéria funciona como um mata-borrão dessa energia, como aquele que expurga a energia por final. Existe um tempo que demanda a doença ser gerada nesse processo mente, perispírito, duplo etérico, para depois chegar na matéria. E quando o processo é de cura, por isso que eu falei que a gente vai chegar na cirurgia espiritual e vai falar da mesma coisa. Quando o processo é de cura, é exatamente a mesma coisa. Demanda um tempo deste delay, e às vezes esse tempo é de meses, né? Que para uma coisa passar um processo e chegar. Então, por isso que você não faz uma cirurgia espiritual hoje, amanhã cedo você tá boa. Não é assim que funciona. Aí a gente vai lembrar do observador quântico, que tem uma série de coisas interferindo nisto,
Até aqui ficou claro? Vamos lá. Similar comparativo entre a transmissão ao vivo via rádio e a via TV. Às vezes até via celular. Eu tô aqui na sala, ele tá com outro telefone ali, se ele puser o som tá diferente no telefone dele do que no meu, porque nós temos antenas de celular diferentes. Então, já vai dar aquele delay, né? É natural, a gente vê em tudo quanto é reportagem da televisão isto. Muito bem. Até aqui ficou claro? Se ficou claro, eu vou dar um passo para frente. Se ficou claro, alguém faz um joinha aí? Tudo bem? Muito claro? Obrigada, Roberta. Vamos lá. Isto. O que é um adoecer ou um curar? Pra gente... Ai, pena que ficou grande e não coube na telinha aqui, mas dá pra ler. Para a gente ficar doente, nós precisamos de duas coisas. Isto é sempre, viu, gente? Nada acontece por acaso sem querer. Para a gente adoecer... tem que existir dois fatores. Um fator de predisposição, que a medicina chama de predisponente. Então, é um fator que te predisponha a aquilo. E um fator desencadeante, que vai buscar dentro da predisposição aquele ponto que é o ponto fragilizado, justamente porque ele é predisposto, ele é disposto anteriormente. Então, essa predisposição... ela muito provavelmente pode estar na genética de cada um de nós. Cada um de nós tem uma genética, nós também já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, que é um tanto da carga genética do pai, um tanto da carga genética da mãe e um tanto da carga genética deste próprio perispírito que vem trazendo, em termos de magnetismo e atração, aquilo que é necessário e, vamos dizer, combina, vibra igual ao corpo físico que nós temos que ter naquela oportunidade de estarmos vivos para cumprirmos com todos os compromissos que temos em relação a esta vida. Então, ou seja, aonde entra a genética? A genética entra aí, nós temos lá o DNA, todos os nossos genes, etc e tal. Então, nós temos uma série de fatores de predisposição, predisponentes. Então, nós temos alguns órgãos que são mais fracos, porque o meu pai e minha mãe tinham isso, seja o que for. O meu próprio perispírito traz alguns compromissos com ele, como a gente falou na semana passada, nós falamos bastante disso, né? As predisposições perispirituais que a gente tem pelos desequilíbrios que vamos tendo através das vidas, né? Então, muito bem, a memória, né? Como a gente traz um HD cheio de informação, como é o termo que eu costumo usar. Então, dentro desse HD tem uma série de predisposições, mais a genética do pai, mais a genética da mãe. Mas aí, o que aconteceu até um tempo atrás? Os geneticistas entendiam que a partir da minha predisposição genética, era absolutamente fatal que eu viesse a ter aquilo que eu tinha predisposição genética para ter. Só que de alguns anos para cá, o que começaram a entender? Que não é porque eu tinha predisposição genética de ter um câncer naquela encarnação, eu desenvolveria isso obrigatoriamente. De tanto estudar, que eles entendiam, tinham pessoas que vinham a falecer cheios de predisposição genéticas que não desenvolveram. Então, o que a genética, o que a ciência genética entendeu? E por isso foi criada uma outra ciência chamada epigenética. Que a influência que a genética tem é importante para ela também. Então, ela não é fatalista, a genética. Né? Porque todo mundo na minha família teve isso, que eu também tenho que ter. Não. Para eu ter, vai depender de uma série de coisas, que são, aliás, os fatores desencadeantes disto. Então, existem fatores desencadeantes externos, como relacionamentos, etc e tal, meio de vida, onde eu morei, se eu tive alimentação direito ou se eu não tive, enfim, se eu morei muito num ambiente que era muito frio ou muito calor, existem predisposições externas, mas existem as predisposições mais importantes de todas, que são predisposições, os fatores desencadeantes, que são aqueles gerados por mim, naquela sequência de cadeia que eu falei, pensamento, mente, perispírito, cérebro de matéria, corpo físico, que são o pensamento, o sentimento e a atitude. Vamos lá, deixa eu ler um comentário aqui. Eu tenho uma mistura com sangue indígena, minha intuição é muito forte. Tem a ver a predisposição espiritual, que a gente está falando bastante da física hoje, né? Da predisposição física. Mas existem, obviamente, as predisposições
energéticas, espirituais, nesse sentido. A gente pode falar bastante sobre isso, porque nessas predisposições espirituais entre os nossos caminhos mediúnicos, né? Aí a gente já sai um pouquinho fora especificamente deste assunto. Mas, se tivermos tempo, falamos hoje ainda. Se não tivermos, a gente fala numa outra oportunidade sobre isso. Muito bom tema. Vamos lá. Então, dentro deste fatalismo do que eu posso vir a ter e do que de fato eu tenho, vai demandar o quê? O que eu fiz neste caminho. Então, que percurso eu tracei? Com que força e com que tipo de atitude eu tive em relação a mim mesmo? Então, o que essa ciência epigenética explica pra gente? Que a minha saúde depende do que eu fizer de mim mesma. Isto, no fim de tudo, é o que ela está dizendo. O que eu fizer de mim é o resultado que eu tenho de mim. Isso que a epigenética está dizendo, independentemente da predisposição que eu tenha. Então, o que é comum a gente ver e entender durante a vida? Durante a vida, principalmente de trabalho espiritual, como a gente teve a oportunidade de ter. Que muitas vezes a gente vem com determinados compromissos e ao longo da nossa vida nós vamos equilibrando os motivos pelos quais nós assumimos esses compromissos anteriormente e os trouxemos. Então, aquilo que nós deveríamos ter como compromisso, nós mesmos vamos trabalhando o desvendar deste compromisso. E muitas vezes eu não o tenho. Ou muitas vezes ele era para ser imenso e ele passa a ser pequeno. Eu não gosto muito de contar a história pessoal, mas eu vou contar uma que vai esclarecer nesse sentido. Há uns, 15, 20 anos atrás, eu descobri que eu tinha tumores na tireoide, né? Muito bem, nos dois lados. Muito bem. Fui no médico, tal, eu já queria fazer punção, isso e aquilo, tal. Aí eu falei para ele, olha, doutor, vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer, primeiro, eu sou uma pessoa espiritualista, eu falei para ele, eu tenho determinadas crenças, enfim, histórico de vida, então eu quero primeiro passar por um processo espiritual, para depois disto eu vir aqui, eu faço os exames, eu faço a punção, tudo ótimo, tal. Mas se de repente vai que resolve, né, a gente nem faz a punção. E ele falou, tudo bem, vamos lá. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. E eu fui e passei por este processo de cirurgia espiritual, que é o que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Eu passei por esse processo de cirurgia espiritual. E neste processo, o que me foi dito? Eu fiz uma cirurgia, eu de fato tinha os nódulos, eu de fato tinha o compromisso nessa encarnação de desenvolver estes tumores, mas que até aquele momento da minha vida eu já tinha tido mérito, ou seja, eu já vinha trabalhando pelo reequilíbrio do seja o que for que me gerou aquilo. Então, eu já tinha mérito para não tê-los mais no perispírito. Então, eles já tinham sido retirados do meu perispírito. Isso quer dizer o quê? Que eu não teria mais em outras oportunidades de encarnações. Mas que para eu não ter isto nesta encarnação, eu teria que continuar trabalhando por reequilibrar, até merecer não tê-los. Então, o que eu entendi com isso? Que o processo de cura é um processo de trabalho. E não é porque eu vim com a predisposição num grau que eu já tinha os tumores, que eu teria que obrigatoriamente tê-los. Tanto que eu me livrei dos tumores, voltei no médico, fizemos outro ultrassom, não tinha os tumores. Até hoje eu não fiz os benditos dos exames. Já tive várias vezes, mas ok, tem uma doença autoimune na tireoide, ela está se autodestruindo, mas ela já está num ponto que nem tumor mais ela tem. Né? O médico já me disse isso outro dia, do jeito que tá, ela já não cria mais um tumor. Então, ok, vamos dizer que desta vez, disto, eu me livrei. Mas eu só quis falar isto, não é para fazer cartaz de mim, obviamente que não, mas só para a gente entender o processo de reequilíbrio. Eu não gosto da palavra resgate, porque ela me soa distorcida, mas de reequilíbrio de mim mesma, vamos dizer assim, né? Então, muito bem, então vamos lá. Vamos indo, não sei se ficou, se o exemplo foi elucidativo, mas foi o que eu quis dizer. Vamos lá. Então, vamos lá num outro, já falei de outro. Um ponto que eu quero falar agora, sobre cura. Vamos ver se eu já falei deste. Aqui, vamos lá. O homem integral.
ou holístico, como queiram dizer. Hoje, tanto a medicina, quanto a ciência, quanto até os espiritualistas, né, de uma forma em geral, esotérico, seja o que for, todos eles chamam o homem de homem integral, que é um ser humano uno, que é, ou seja, uma coisa só. Como eu disse semana passada, não dá para levar a cabeça no psicólogo, o espírito para tomar passe e o corpo físico no médico. Então a gente entende que todo mundo vai no psicólogo, todo mundo vai no médico, todo mundo vai tomar passe e vice-versa, né? Muito bem, muito bem. Então, por que eu quis fazer esse slidezinho aqui? Para mostrar que a nossa alma, ou psique, ou mente, como queiram dizer, o corpo inteligente, né, como queiram dizer, ele é uma parte desse homem integral. O nosso perispírito, que hoje a ciência chama de modelo organizador biológico, ou campo biomórfico, esse termo é um termo que já a medicina usa, campo biomórfico, né, que é a comprovação do nosso perispírito. E a matéria, nós somos uma coisa só. Nós somos uma coisa só. E este ser uno é o ser integral, que este tem que ser saudável. Porque se qualquer parte desses não for saudável, o resultado não é saudável. Tanto que no livro dos Espíritos, os Espíritos denominam saúde como sendo assim, saúde é a perfeita harmonia da alma. Por quê? Porque ele é o corpo causal. O corpo físico é só a resposta. Deixa eu só ler um comentário. Da Lilian Bia, você falando nisso me lembrou que em um dos livros do André Luiz há um caso de uma senhora em que a existência é prolongada pelos méritos dela, ou seja, aplicar uma carga energética para prolongar. Nós estudamos esse livro ano passado, lá na Dona Andina, nós estudamos esse livro. Muito bem, vamos continuar. Nos livros do André Luiz, inclusive, está cheio deles, né? Inclusive, alguns desses termos aqui que eu estou falando foram dados por ele, tá? Então, entendemos que somos um ser uno. Dentro desse ser uno, então, se eu adoecer, o corpo que é o corpo de causas, que é o corpo causal, o resto automaticamente vai adoecer. Então, quando eu vou a um médico buscar cura, o que eu tenho que entender? Hoje eu vi um post da Marianinha, nutricionista, que eu achei muito incrível, uma frase de Hipócrates, para vocês terem ideia do tempo que isso faz. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Então, ou seja, essa frase tão simplória e ao mesmo tempo tão absolutamente profunda diz o que pra gente? Que todos os nossos comportamentos, pensamentos, emoções, sentimentos são responsáveis pela nossa saúde ou não. Então, nós decidimos a cada segundo das nossas vidas o que nós queremos para nós, o que nós decidimos fazer. E essas escolhas são feitas, gente, a cada segundo das nossas vidas. Vamos lá. Boa noite para quem... Eu vi que entrou uma pessoa agora, boa noite. Vamos lá. Outra coisa que eu coloquei aqui, já vou entrar na cirurgia espiritual, tá, gente? Não esqueci não, pode parecer, mas eu não esqueci não da cirurgia espiritual, que eu já chego nela já. Eu fiz um outro texto aqui de um outro slide, que agora só porque eu quero não estou achando. Vamos ver na procura. Aqui. A gente não diz, o cigarro mata. Preocupação demais, mata. Se eu comer muito chocolate, isso. Se eu beber muito, vou ter cirrose. Então, bebida mata, cigarro mata, cocaína mata. Então, mas na realidade o que a gente tem que entender? Que o cigarro, a cocaína, a bebida, comer demais, comer de menos, seja o que for, tudo aquilo que a gente coloca para dentro do corpo, não é aquilo que nos mata. É o fato da gente pegar, é por isso que eu chamei de agente, mais do que o cigarro, que é apenas um agente. O que causa doenças é o ato de fumar. Então, não é a bebida que destrói o fígado, é beber. E isto são as escolhas. Então, o que causa o nosso adoecimento é pegar um agente que de fato adoece e lançar mão dele e utilizá-lo em desequilíbrio. Isto é o resumo de tudo, na realidade. Para que a gente pare de ter a sensação de que as coisas nos matam. Nada nos mata.
Nós temos uma total autorresponsabilidade sobre aquilo que fazemos. Inclusive eu estou falando hoje só da nossa ligação energética, não estou falando nem da nossa ligação energética com outro ser energético. Isso pode ser um outro assunto até, mas eu estou falando apenas da nossa ligação energética, da nossa responsabilidade para com os nossos corpos energéticos e espirituais. Então, tomar rédeas dessa situação de saúde, que é o imprescindível para nós. Tomarmos responsabilidade e entendermos que terceirizar responsabilidade é a coisa mais infantil que nós fazemos. A gente ir até um centro, querer passar por um processo de desobsessivo, por exemplo. Então eu preciso fazer um desligamento espiritual porque tem outra energia que está... Muito bem, a gente desligar, desatrelar uma energia da gente não é uma coisa impossível de ser feita, é uma coisa até bastante razoável de ser feita. Mas e a vibração de conexão? O que fez a gente se conectar naquilo? Este é o problema. A depressão é resultado disso, Paty. Vou fazer uma live sobre depressão para falar tanto do aspecto psicológico quanto do aspecto energético da depressão, porque ele é um assunto bastante importante, né, da gente entender. Mas o processo depressivo, ele começa exatamente como qualquer processo. Depressivo, neurótico, qualquer processo deles começam exatamente da mesma forma. Conosco cedendo a determinadas situações, cedendo a determinadas ações, cedendo, que no fundo são uma escolha. A gente fala, mas ninguém escolhe ser depressivo. Nós escolhemos o trajeto que pode vir a nos conduzir com a depressão, porque a depressão é o fim de um processo, não é o início. Ela iniciou de uma forma. Nada começa pelo fim. Isso é outra coisa que a gente entende. Nada começa pelo fim. Tudo começa pelo começo. E o começo é de um tamanho que, se a gente está criando com aquele mesmo fluido cósmico universal que a gente falou lá da frente, que é a única matéria disponível no universo para a gente trabalhar, se a gente mesmo pega o fluido cósmico universal e cria dela um tumor, cria dela um processo, cria dela um câncer, ou cria dela uma cura, porque tem gente que se autocura de doença incurável. O que Jesus fazia nos processos, gente? Vê se não tá claro da gente entender nesse momento. Ele trabalhava pela capacidade espiritual de desenvolvimento espiritual dele. Trabalhar a célula magnética de ser humano encarnado, para Jesus, gente, que é um Cristo cósmico, né? É a coisa mais ridícula do mundo ele fazer. Então, era a coisa mais simples do mundo ele transformar doença em não doença. Fazer mutação de combinação bioquímica para que uma coisa, por exemplo, numa coluna, no sistema nervoso central, onde ali tem um problema que o paralítico não andava, e reconstituir células. Isso em trabalhos de cirurgias espirituais a gente vê acontecer sempre, porque a cura que vem do corpo espiritual para a matéria vem curando células, gente. É exatamente isso. Para chegar a uma cura na matéria. É reorganização de inteligência na célula. Isso é cura. E a não cura é exatamente o contrário, que é bastante simples da gente entender, né? Então, muito bem. Ficou claro até aqui? Porque aí eu vou falar sobre... tenho 17 minutos, dá tempo? Eu vou falar sobre cirurgia espiritual. Se algum ponto não ficou claro, a gente retoma. De cirurgia espiritual... Tudo são escolhas, Paty. Absolutamente tudo. Por isso que aquela frase que aquela senhora, que eu não lembro o nome dela agora, falou numa palestra, que eu tive vontade de levantar e bater palma na frente do telefone que eu estava assistindo, quando ela falou, a diferença entre eu e Jesus é que ele sabe fazer escolhas e a gente não. O efeito placebo, foi muito bom você falar nisso, tio Dá. Tanto o placebo quanto o nocebo estão exatamente dentro do processo. Nós, como observadores quânticos, lembra do quântico que o elétron pode modificar, onda ou partícula? Nós escolhemos. Então, se eu escolho acreditar que o comprimido de farinha é um remédio curativo, eu vou me curar com ele. Se eu escolho duvidar que o remédio que pode de fato curar não vai me curar, eu não vou me curar com ele. Isto é exatamente a diferença que existe entre a pessoa que se cura daquela que não se cura. Seja de uma cirurgia espiritual, seja de um tratamento homeopático, seja de um tratamento de acupuntura, seja de um tratamento de medicações químicas. Tudo isto são escolhas.
Aí você pode me perguntar, a Roberta já está me perguntando, eu escolhi ter esclerose múltipla? Não, Roberta, não é, pode até ser, tá? Pode até ser que a gente pode vir a um passo de desenvolvimento antes da encarnação, que a gente pode escolher sim que tipo de compromisso quer ter, para quê? Para que esse compromisso sirva para nós como uma ferramenta muito potente. Então, não é uma coisa tão comum de acontecer, mas isso é passivo de acontecer, tá? Então, eu escolho ter essa doença porque eu sei que ela vai fazer de mim isso, ela vai me limitar nisso, então eu vou melhorar nisso. Dentro da minha cabeça, do lado de lá, antes de encarnar, eu assumo uma série de compromissos para comigo. Mas mais do que escolher uma doença em específico, que é uma coisa que pode acontecer, tá? Não estou dizendo que é o seu caso, mas o que a gente escolhe? A gente escolhe, entre aspas, adoecer. Adoecer é uma escolha. Lembra da predisposição com o fator desencadeante? Então, a gente, pelo fator desencadeante, escolhe deixar fluir a predisposição. Então, isso é adoecer. Vamos lá, deixa eu ver o outro comentário. Doenças são causadas por nós, pelo que não aceitamos, aí o corpo adoece, seria isso? Exatamente isso. A doença é causada pela interferência que a nossa forma de ser, pensar e agir causa no caminho do fluxo de saúde das células. Então, adoecer é exatamente isto. E isso é mostrado em todos os segmentos de medicina. Todos. Existem casos para nos comprovar isto e atestar tanto o adoecimento quanto a cura. Quanto os processos, por exemplo, de hipocondria. Por que a pessoa escolhe? Ela escolhe ser hipocondríaco. Porque a resposta positiva que ela tem a isto é uma resposta que a satisfaz. Então, a resposta positiva, normalmente, da família, das pessoas que acolhem, que isso, que aquilo, movimenta um processo de autocompaixão gigantesco dentro do hipocondríaco. Então, ele precisa daquilo porque aquilo é a ferramenta da felicidade dele. Então, é uma questão de escolha. Então, eu escolho movimentar o meu corpo de forma que eu seja hipocondríaca. É exatamente isso. Não estou dizendo que isso é um processo fácil, mas estou só mostrando a lógica do processo. Para que a gente tenha isso como uma razão dentro da gente. E a partir disso, através do trabalho de autoconhecimento, através do estudo, através de todo o processo que a gente vem tentando realizar, a gente vai aos poucos resgatando de nós tudo aquilo que mora no corpo de causas. Porque o corpo físico é um corpo de consequências, não é um corpo de causas, é um corpo de consequências. E é isso que a gente deve ir com o aprendizado, ir tentando trazer para o nível de consciência, muito mais do que para o nível de informação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vamos lá. Se orarmos pelo fato de passar por algo para melhorar nossa existência, então olhemos pelo lado positivo. Posso te dizer uma coisa? Todo lado é positivo. Porque tudo, na minha opinião, tudo aquilo que nós passamos, nós achando que é bom ou não, né? Porque aí já é a nossa escolha. Eu acho que isso me deixa feliz, eu acho que isso me deixa infeliz. Tudo o que nós passamos tem a finalidade de nos reequilibrar. Porque isso é um mecanismo que existe muito maior do que nós. Isso é um mecanismo das leis de Deus, de perfeição, de evolução. E para você evoluir, você precisa lançar a mão daquilo que está te segurando. Para você dar um passo, você precisa desamarrar o pé da cadeira. E para desamarrar o pé da cadeira, você tem que querer, você tem que trabalhar por isso. E às vezes a cadeira é dura, a sua perna está toda machucada. Às vezes dói mais desamarrar e andar mancando do que qualquer coisa. Então a gente prefere não desamarrar. Então essas são as escolhas. E este é o lado positivo. Por mais que doa sair mancando, você está andando, mesmo mancando, melhor do que estava amarrada no pé da cadeira. Esta é a minha forma de entender as leis de Deus, né? Vamos lá. Como a Patrícia está dizendo, nos fortalece, nos ajuda no crescimento. Até no erro aprendemos. Eu diria para você que quase que apenas no erro nós aprendemos. Aliás, principalmente, como exatamente foi o que você falou. Vamos lá. Temos 11 minutos. Vamos falar Ficou meio grande, né? No outro eu vou fazer menorzinha as letras, para a gente ler melhor. Cirurgia espiritual. Primeiro ponto que eu queria levantar dela. Tomara que eu consiga falar tudo hoje. Primeiro ponto que eu queria levantar dela. Cirurgia espiritual, ela pode ser uma cirurgia física, ela pode ser uma cirurgia psíquica e ela pode ser uma cirurgia espiritual. Quando eu chamo de espiritual, pode parecer cirurgia espiritual, o que eu estou querendo dizer com isso? De desligamento energético, de desconexão energética.
Porque muitas vezes nós podemos vir a adoecer, isso eu falo por experiência de nem sei quantos casos na vida que eu vi, tá? Desligamentos, muitas vezes, do nosso psique em relação a traumas de outras encarnações, a traumas de infância, que formam blocos energéticos e espirituais num grau que a gente precisa fazer uma espécie de cirurgia para desconectar nós mesmos deles. Então, por isso que cirurgia espiritual pode ser física, psíquica ou espiritual, tá? Não sei se ficou claro, se não ficou, vocês falam. Outro ponto que eu quis levantar. Então, qual é o mecanismo de uma cirurgia espiritual? Nós já explicamos ele até agora, mas vamos retomar. O mecanismo é alteração molecular, alteração nas células, a recomposição para o caminho inteligente que a célula tem de ter saúde. Então, seja o que for o mecanismo que emburreceu este mecanismo na célula e ela adoeceu, a cirurgia espiritual é feita num transe magnético em relação a recompor esta inteligência e ela se curar. Então, por isso que eu coloquei que é a nível celular. Precisamos ter condições para passar por uma cirurgia espiritual e termos êxito? Totais. Porque não pense que é porque a gente quer que a gente consegue. Deixa eu só ler um comentário. O meu divórcio me revolucionou como pessoa. Doeu muito, mas o que aprendi com ele. Como pessoa, como mãe e ser humano, valeu demais passar pela experiência. Achava que não conseguiria aguentar. Eu também passei pelo processo de divórcio, vou dizer para você hoje que acredito ser uma pessoa até bem mais fortalecida, bem mais equilibrada do que eu era antes dele. Então, vamos lá. Condições para que a gente... eu entendi, amor, você dizer que não ia aguentar. Condições físicas, mentais e espirituais. Por que a gente tem que ter condições? Por que quando a gente vai realizar uma cirurgia espiritual... Normalmente, no lugar de onde a gente vai realizar, a pessoa fala, olha, nesse dia você, por favor, regule a sua alimentação, você não beba bebida alcoólica, você faça prece, você isso, você aquilo, vá com uma roupa clara, etc, etc, etc. Precedentes da cirurgia. Porque é para minimamente equilibrar os nossos corpos energéticos. Para quê? Vocês podem imaginar o que é uma energia de cura, é uma energia que tem uma vibração, como a gente tem falado bastante de vibração, uma vibração muito mais elevada do que a nossa física que está doente. Então, para uma energia elevada conseguir alcançar uma energia não elevada, ela precisa que essa energia não elevada melhore o seu padrão vibratório, para que ela possa interagir. Por isso que tem pessoas que passam pela cirurgia espiritual, absorvem ou não. Aí vocês lembram do delay, como eu expliquei, do estado de matéria, de um plano astral para um plano físico? Este tempo de delay que demora para que este processo aconteça, depende de cada pessoa o tamanho, tá? Mas no mínimo, para que você não, vamos dizer, jogue fora a cirurgia espiritual que você fez, o tratamento que você fez, no mínimo de 72 horas, para que a energia do seu próprio corpo astral, do seu próprio corpo espiritual, alcance o seu corpo de matéria. Então é muito comum nos centros espíritas, seja onde for que se realizam essas cirurgias, a gente ter a recomendação de, por favor, nos próximos 3 dias você não come carne de porco, você não isso, você não aquilo, você não bebe bebida alcoólica. E não é porque é preconceito, é só uma questão de estado vibracional, gente. É tipos de energia que interferem. Então, a hora que interferem, eu viro refratária àquela energia tão elevada que se aproximou de mim. Então, é apenas uma conta clara da gente fazer de energia versus energia. Por isso, da recomendação. Deixa eu ler o comentário da Lilian. Há visualizações e exercícios que podem realinhar as células a ponto de não chegar no ponto de uma cirurgia espiritual. Lilian, eu diria para vocês que, obviamente, que existem. Né? Obviamente que existem, por isso que tem gente que se autocura. E como eu costumo dizer, se uma pessoa consegue, qualquer uma consegue. Desde que consiga entender o mecanismo daquela pessoa, né? Só que, para conseguir isso, demanda todo um equilíbrio. E mais do que isso, demanda uma predisposição. Demanda você pegar a energia da vontade, que é uma energia divina, não é do desejo do ego. A energia da vontade, de fato, que é aquela que é capaz de modificar qualquer coisa, porque ela é suprema. A energia da nossa mente é suprema a qualquer coisa, gente. A gente é capaz de qualquer coisa, inclusive de se matar, para você ver que ponto a gente é capaz, né?
ou de reaviver, ou de se curar, e trabalhar, Lilian, num foco nessa energia e num trabalho de equilíbrio energético, principalmente emocional, que é onde a gente falha. Mas você diz para mim, é possível? Sim, é possível. Vamos lá. Quanto a deixar a live salva, gente, é do outro dia, da semana retrasada, o Instagram não me permitiu salvar, viu? Hoje eu bobeei e não gravei. No final da live, ele não me permitiu nem eu mesma salvar e nem postar no IGTV da semana retrasada. A da live eu consegui. Tomara que essa de hoje a gente consegue, mas só consegue descobrir isso no final da live, infelizmente. Mas vamos lá. Faltam 5 minutos, faltam 2 pedacinhos que eu quero falar. O tempo de absorção, que foi esse tópico que eu coloquei aqui, é o tal delay. É a gente ter o entendimento que não é, passou 2 dias, agora não podia comer carne até ontem, nossa, amanhã você não vejo a hora de ir na churrascaria. Então, é esse tipo de comportamento que a gente tem, ou quando sai do spa e vai na churrascaria no dia seguinte e engorda 5 quilos, esse tipo de comportamento que a gente tem, que é exatamente o problema que está no corpo causal. É exatamente esse, é o nosso problema comportamental. Vamos lá. Tem uma amiga que fez cirurgia espiritual, o câncer de mama dela não voltou. Provavelmente porque ela alcançou o quê? O corpo que estava gerando a doença. Lembra da pergunta do Hipócrates agora há pouco? Você está disposto a ser curado? Jesus não disse vá e não peques mais. Então, quando a gente entende que foi curado e aquilo não retornou, é porque a gente conseguiu achar este ponto do processo. A gente conseguiu acessar esta informação. E aí, dentro de nós, dentro da nossa psique, aí que é o trabalho que eu bato na tecla, gente, autoconhecimento infinito, que é o trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo, de autoenfrentamento, para entender por que eu adoeci, por que eu constituí um câncer de mama, porque tem um porquê. Obviamente que tem um porquê. Então, se eu for no porquê, a chance de eu me curar é imensa. Agora, se eu for na matéria e não for no porquê, existe a chance de eu adoecer novamente. Porque essa energia nociva, ela pode desviar de um lugar para outro. Lembra do fator predisponente? Eu posso ter mais de um. Eu posso ter a mama e ter o útero. Ter a mama e ter o pâncreas como fator predisponente. Então, a hora que eu venho com a energia que vai realizar, ela pode não voltar na mama, ela pode voltar em outro órgão. Por quê? Porque a energia está lá, né? Então, vamos lá. Tempo de absorção. Próximo ponto que eu coloquei aqui, fé e predisposição. Quando eu digo fé e predisposição, é a energia de pertencimento ao todo. É a energia da minha vontade. É a energia de eu, de fato, acreditar que aquilo é possível de ser realizado. E eu me entregar à cura. Eu não ficar rebatendo a cura. Porque só quando eu me entrego, eu gero a palavra que está aí, que é a palavra-chave, simbiose. Uma cirurgia espiritual, como até um passe, como até um abraço, só é possível de ser curativo, ele só é possível de ser um transe de energia saudável, até um olhar. É um transe de energia saudável se houver simbiose. Porque se eu olhar para você e você virar o rosto, eu não consigo fazer simbiose com você. Se eu te der a mão e você não me der a sua, eu não consigo fazer simbiose com você. Então, a pessoa que consegue fazer a simbiose é aquela que é acessada. Então, curar o corpo, ó, como eu disse aqui, ó, curar o corpo causal. Este é o ponto da cura. Porque se a gente trata o corpo causal antes que vá adoecendo o corpo, simplesmente a gente não adoece. Seja do que for, daquilo que a gente está lembrando sempre que dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali. Se a gente for, por exemplo, dificuldade de conduzir a vida, medo, egoísmo, mágoa, ressentimento. Ressentimento é uma energia absurdamente deletéria no nosso corpo de matéria. Absurdamente deletéria. Gente, eu tenho 1 minuto para finalizar. Vamos ver. Vamos ver. De quintas-feiras 21, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar aqui. Eu tenho só mais um slide. Vamos lá. Força e fé, como eu disse sempre. Não é à toa que, olha, o último slide que eu vou aqui pôr para vocês para a gente encerrar essa live. Jesus dizia para qualquer pessoa que ele curava: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Não fui eu quem te curei, foi a tua fé. Então é o seu processo de simbiose comigo.
É ele que é o curativo. O seu processo de simbiose comigo, a sua predisposição, a sua vontade, o seu desejo. E mais do que ele disse, vá e não caia no mesmo erro. Vá e não peques mais. Se autoconheça, se autotransforme, se automodifique, para que aquilo que te atingiu não te atinja mais. E este é o processo da cura definitiva. Enfim, não sei se eu consegui passar tudo que a gente gostaria de passar, mas em 15 segundos eu queria agradecer imensamente, com todo o amor do mundo que eu tenho por todos vocês que estão aí. Por favor, conduzam essas palavras, conduzam o bom sentimento. Fiquem com Deus e até semana.